Ele arriscou a própria vida para salvá-la. Agora, ele não lembra de nada. E ela é a única pessoa que ele confia. Mas e se, no meio do caminho, sentimentos proibidos surgirem? O que você faria se um homem que salvou sua vida perdesse todas as memórias e você fosse a única pessoa ao lado dele? E se, sem perceber, ele começasse a se apaixonar por você, sem saber que o destino já os uniu antes? Será possível amar alguém duas vezes, sem lembrar da primeira? Hoje, você vai conhecer uma história emocionante, onde o amor luta contra o tempo e a memória. Deixe o like e comente. Você acredita que o destino sempre encontra uma forma de unir duas almas? O sol começava a se pôr sobre a Avenida Paulista, pintando o céu em tons de laranja e rosa que Helena mal tinha tempo de admirar. Seus dedos entrelaçados firmemente na pequena mão de Lucas, seu filho de 4 anos, enquanto corriam pela calçada movimentada. O relógio em seu pulso marcava 18h47 e seu coração apertava a cada minuto que passava. Mamãe, minhas perninhas tão cansadas, Lucas choramingou, seus cachinhos castanhos grudando na testa suada. Estava usando seu uniforme preferido do Homem-Aranha, aquele que tinha custado 1 mês de economia, mas que fazia seus olhinhos brilharem toda vez que vestia. Só mais um pouquinho, meu amor, Helena prometeu, ajustando a bolsa no ombro enquanto tentava manter o ritmo. Precisamos pegar seu remédio antes da farmácia fechar. A vida de mãe solo nunca havia sido fácil, mas hoje parecia particularmente desafiadora. O chefe tinha exigido horas extras justamente no dia em que precisava renovar a receita do remédio para a asma de Lucas. A babá cancelou de última hora, e agora corriam contra o tempo. O farol começou a piscar, anunciando a mudança. Helena apertou o passo, puxando Lucas gentilmente. Vamos, bebê, precisamos atravessar agora. Foi quando o destino decidiu mudar o curso de suas vidas em questão de segundos. Lucas tropeçou, seu tênis desamarrado traindo seu equilíbrio infantil. O som de seus joelhinhos batendo no asfalto ecoou nos ouvidos de Helena como um trovão. O mundo pareceu desacelerar enquanto ela via, em câmera lenta, seu pequeno tesouro caído no meio da faixa de pedestres. O rugido do motor do caminhão. O guincho desesperado dos freios. O cheiro de borracha queimada no asfalto e a certeza terrível de que não chegaria a tempo. Lucas. O grito rasgou sua garganta, suas pernas movendo-se por puro instinto maternal. Foi quando ele apareceu. Como um herói saído das histórias em quadrinhos que Lucas tanto amava, uma figura masculina cortou o ar com a graça e velocidade de um atleta profissional. Seu terno italiano escuro, que certamente custava mais que 3 meses do salário de Helena, brilhou sob a luz do sol poente enquanto ele se movia com precisão impossível. Em um movimento fluido, ele alcançou Lucas, envolvendo o pequeno corpo com o seu próprio e o empurrando com força calculada de volta para a calçada, direto para os braços trêmulos de Helena. Mas o preço do heroísmo foi alto. O impacto foi brutal. O corpo do desconhecido herói foi arremessado como uma folha ao vento, girando no ar antes de cair metros à frente. O baque surdo de seu corpo no asfalto seria um som que Helena jamais esqueceria. Mamãe! Lucas soluçava em seus braços, agarrado a ela como um pequeno coala assustado. Shhh! Está tudo bem, meu amor, ela sussurrou, seus olhos fixos na figura caída. Fique aqui, não se mexa. Helena correu até ele, suas pernas bambas, o coração martelando contra o peito. Ajoelhou-se ao lado do desconhecido, notando os detalhes que mais tarde voltariam em seus sonhos. O terno Armani agora manchado de vermelho, o relógio Rolex partido na queda, o rosto absurdamente bonito marcado por cortes, mas ainda assim de tirar o fôlego. Por favor, ela implorou, tomando sua mão entre as suas. Era uma mão forte, com calos sutis, que sugeriam que,
Apesar da aparência refinada, este era um homem acostumado ao trabalho duro. Por favor, fique comigo. Os olhos dele se abriram. Um azul tão profundo que parecia conter universos inteiros. Focaram nela com uma intensidade que fez seu coração falhar uma batida, como se mesmo naquele momento de dor extrema, algo nele reconhecesse algo nela. Você está bem? Ele murmurou, sua voz rouca, mas carregada de genuína preocupação, antes que a inconsciência o reclamasse. As sirenes da ambulância rasgaram o ar, misturando-se aos murmúrios da multidão que havia se formado. Os paramédicos trabalharam rapidamente, movimentos precisos nascidos de anos de experiência. Nenhuma identificação. Um deles informou, após revistar os bolsos do desconhecido. Sem celular, sem carteira, nada. Ele salvou meu filho. Helena, explicou, sua voz tremendo. Ele simplesmente apareceu como um anjo. No hospital, as horas se arrastaram como séculos. Lucas adormeceu no colo dela, exausto pelo drama, enquanto Helena aguardava notícias, seu coração dividido entre gratidão infinita e preocupação devastadora. Quando o médico finalmente apareceu, sua expressão era grave. Traumatismo craniano severo, ele explicou. Conseguimos estabilizá-lo, mas precisamos esperar ele acordar para avaliar possíveis sequelas neurológicas. A espera foi torturante. Helena não conseguia ir embora, mesmo quando a assistente social gentilmente sugeriu que ela levasse Lucas para casa. Algo aprendia ali, uma força inexplicável que ia além da gratidão. E então ele acordou. Seus olhos azuis abriram-se novamente, mas desta vez estavam nublados pela confusão. Percorreram o quarto freneticamente até encontrarem Helena, e só então pareceram encontrar algum tipo de paz. Mas quando o médico começou as perguntas de praxe, o verdadeiro horror se revelou. Ele não se lembrava de nada. Seu nome, sua vida, seu passado. Tudo havia sido apagado no momento em que escolheu salvar um garotinho desconhecido. Eu não sei quem sou, ele sussurrou, pânico crescente em sua voz. Foi quando algo ainda mais inexplicável aconteceu. A presença de Helena era a única coisa que o acalmava. Toda vez que ela fazia menção de sair do quarto, ele entrava em um estado de agitação que alarmava a equipe médica. Não! Ele implorava, seus olhos azuis fixos nela com desespero, palpável. Você precisa ficar. Por favor. A enfermeira-chefe, Dona Matilde, uma senhora com 40 anos de experiência e olhos que pareciam ver além das aparências, aproximou-se de Helena enquanto ela observava o desconhecido, finalmente adormecer. Sabe, minha querida, ela disse suavemente, em todos os meus anos aqui aprendi uma coisa. Algumas conexões são mais profundas que memórias. O coração tem sua própria forma de lembrar. Helena olhou para o homem na cama, seu salvador misterioso, e sentiu algo mexer em seu peito. Como poderia um estranho parecer tão familiar? Como poderia a presença dele fazer seu coração dançar, mesmo em circunstâncias tão trágicas? Lá fora, a noite havia caído sobre São Paulo, envolvendo a cidade em seu manto de mistérios. Mas dentro daquele quarto de hospital, duas almas começavam uma jornada que nenhuma delas poderia ter previsto. Porque às vezes o destino escreve histórias de amor nas páginas mais inesperadas. O luxuoso quarto particular do Hospital Albert Einstein estava silencioso naquela manhã, exceto pelo suave bip dos monitores cardíacos. Helena observava o homem na cama enquanto ele dormia. Seu herói sem nome, como havia começado a chamá-lo em seus pensamentos. Uma semana havia se passado desde o acidente e ainda ninguém aparecera para procurá-lo. Como alguém assim pode simplesmente desaparecer? Ela murmurou para si mesma, seus olhos percorrendo o rosto dele.
Mesmo com os cortes em processo de cicatrização, era impossível não notar sua beleza clássica: maxilar forte, nariz aristocrático, cílios longos que faziam sombra em suas maçãs do rosto. Falando sozinha? A voz dele, rouca de sono, a surpreendeu. Seus olhos azuis se abriram lentamente, encontrando os dela com aquela intensidade que fazia seu coração acelerar. Desculpe, não queria te acordar. Ela sorriu, ajeitando nervosamente uma mecha de cabelo atrás da orelha. Como está se sentindo? Como se um caminhão tivesse passado por cima de mim. Ele tentou brincar, mas a sombra de frustração em seus olhos era evidente. Ainda nada, nenhuma memória. Helena sentou-se na beira da cama, um gesto que havia se tornado natural ao longo dos dias. Sua presença parecia ser a única coisa que o mantinha ancorado, que afastava o pânico quando a escuridão de sua mente ameaçava engoli-lo. O médico disse que pode levar tempo, ela falou suavemente, resistindo ao impulso de tocar seu rosto. O importante é que você está melhorando fisicamente. Ele estendeu a mão, capturando a dela num gesto que fez eletricidade correr por sua pele. Por que você continua aqui, Helena? Você já fez mais do que suficiente. Você salvou meu filho, ela respondeu automaticamente, mas ambos sabiam que havia mais, muito mais. O momento foi interrompido por uma comoção no corredor. Vozes exaltadas, passos apressados, o som de ordens sendo dadas. A porta se abriu abruptamente, revelando um homem de meia-idade em um terno impecável, seguido por uma equipe que gritava elegância corporativa. Graças a Deus! O homem exclamou, seus olhos fixos no paciente. Senhor Andrade, estávamos enlouquecidos procurando por você. Helena sentiu a mão dele apertar a sua com mais força. Seus olhos azuis estavam arregalados, confusos. Você me conhece? O homem do terno parou, finalmente notando o clima estranho no quarto. Senhor, não está me reconhecendo? Sou eu, Ricardo, seu assistente pessoal há 10 anos. Os médicos foram chamados, explicações foram dadas, e então, como uma bomba, a verdade veio à tona. Rafael Andrade, Ricardo explicou, mostrando fotos e documentos em seu tablet. CEO do Grupo Andrade, um dos maiores conglomerados empresariais do país. Fortuna estimada em 2,8 bilhões de reais. Helena sentiu o mundo girar. O homem que havia salvado seu filho, o homem cuja mão ainda segurava a sua, como se fosse sua única âncora na realidade, era um dos empresários mais poderosos do Brasil. Não, Rafael falou de repente, sua voz firme apesar da confusão em seus olhos. Não quero ninguém aqui agora. Preciso processar isso. Mas, senhor, Ricardo protestou, há decisões urgentes que precisam ser tomadas. A empresa, eu disse não. A força em sua voz surpreendeu a todos. Seus olhos encontraram os de Helena, implorando silenciosamente. Só a Helena fica. O quarto foi esvaziado rapidamente, deixando apenas o som de suas respirações descompassadas. Helena podia sentir o tremor que percorria o corpo dele, a batalha interna que travava. Olhe para mim, ela pediu suavemente, colocando a mão em seu rosto. O contato pareceu acalmá-lo instantaneamente. Respire comigo, devagar. Como posso ser essa pessoa? Ele sussurrou vulnerabilidade pura em sua voz. Como posso comandar um império se não consigo nem lembrar meu próprio nome? Ei, ela se aproximou mais, seus olhos fixos nos dele. Você ainda é o mesmo homem que não hesitou em arriscar sua vida para salvar um garotinho desconhecido. Isso diz mais sobre quem você é do que qualquer conta bancária. Algo mudou em seu olhar, um calor, uma intensidade que fez o ar entre eles ficar carregado. Sua mão livre subiu para tocar o rosto dela, espelhando seu gesto anterior. Tem uma coisa que não mudou, ele murmurou, seu polegar traçando suavemente a linha do maxilar dela.
Desde que abri os olhos pela primeira vez neste hospital, você é a única coisa que faz sentido no meu mundo. O coração de Helena trovejava em seu peito. A proximidade dele, o calor de sua pele, o azul hipnótico de seus olhos, tudo conspirava para fazer sua cabeça girar. Rafael, ela tentou, testando o nome em sua língua. Não, ele a interrompeu suavemente. Esse nome ainda não significa nada para mim, mas você, Helena, sua voz baixou para um sussurro. Você significa tudo. O momento foi quebrado pelo som de pequenos passos correndo pelo corredor. Lucas entrou no quarto como um furacão de energia, tendo finalmente escapado da babá que Helena havia contratado para poder estar no hospital. Mamãe, meu herói acordou! Rafael, ou quem quer que ele fosse agora, sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro desde que recebera as notícias sobre sua identidade. Seus olhos brilharam ao ver o menino, e Helena sentiu seu coração derreter um pouco mais. Ei, pequeno, ele chamou, sua voz suave. Quer me contar mais sobre esse Homem-Aranha no seu pijama? Enquanto Lucas se lançava em uma explicação animada sobre super-heróis, Helena observava a cena com um nó na garganta. Como poderia o destino ser tão cruel e tão gentil ao mesmo tempo? Como poderia ter encontrado o homem perfeito nas circunstâncias mais impossíveis? Seu celular vibrou. Uma mensagem de sua amiga enfermeira. Liga a TV agora, canal de notícias. Com o coração na garganta, Helena ligou a televisão do quarto. A manchete fez seu sangue gelar. Noiva de bilionário Rafael. Andrade exige guarda provisória após acidente que causou amnésia. O destino, aparentemente, ainda tinha mais surpresas guardadas. O escritório do Dr. Mendes, chefe da neurologia do Einstein, parecia pequeno demais para conter tanta tensão. Helena observava a cena como se estivesse em um filme surreal. De um lado, Rafael em sua cadeira de rodas. Uma precaução temporária, o que ele odiava. Do outro, a deslumbrante mulher que se apresentara como Verônica Monteiro, sua noiva. É absolutamente inadmissível, Verônica declarou, seu Chanel número 5 preenchendo o ambiente com uma fragrância cara demais. Rafael precisa voltar para casa, para sua vida, para as pessoas que realmente o conhecem. Helena sentiu o olhar dele buscar o seu, aqueles olhos azuis que pareciam enxergar sua alma. Desde a revelação na TV no dia anterior, o mundo havia virado de cabeça para baixo, mas uma coisa não mudara, a forma como ele se acalmava apenas com sua presença. Senhorita Monteiro, Dr. Mendes interveio com sua voz pausada de médico experiente. Entendo sua preocupação, mas o caso do Sr. Andrade é delicado. A amnésia pós-traumática requer cuidados especiais. E eu posso providenciar os melhores especialistas do mundo, Verônica interrompeu, jogando seu cabelo loiro perfeitamente estilizado para trás. Não preciso lembrar que sou sua noiva, legalmente responsável por ele na ausência de familiares diretos. Foi quando Rafael falou. Sua voz calma, mas carregada de uma autoridade que parecia vir de algum lugar profundo de seu ser. Não. A sala inteira congelou. Verônica virou-se para ele, choque evidente em seu rosto de boneca. Como assim? Não, querido, você nem se lembra... Exatamente, ele a cortou, seus olhos nunca deixando os de Helena. Não me lembro de você. Não. Me lembro da nossa suposta vida juntos. A única pessoa que faz eu me sentir real é ela. O coração de Helena deu um salto mortal em seu peito. A intensidade no olhar dele, a certeza em sua voz faziam suas pernas tremerem. Isso é ridículo! Verônica exclamou. Ela é uma completa estranha, uma mãe solteira qualquer que esteve ao meu lado quando acordei no escuro. Rafael completou, sua voz afiada como aço, que não me vê como um patrimônio a ser protegido, mas como um ser humano perdido tentando se encontrar. Dr. Mendes pigarreou, ajustando seus óculos.
Na verdade, do ponto de vista médico, a presença da senhora Helena tem sido fundamental para a estabilidade emocional do paciente. Em casos de amnésia, forçar memórias ou ambientes pode ser contraproducente. Foi quando Ricardo, o assistente pessoal, que até então observava tudo em silêncio, deu um passo à frente. Talvez haja uma solução intermediária. Ele sugeriu cautelosamente. O senhor precisa de alguém em quem confie para ajudá-lo a readaptar-se à sua vida, à empresa. Helena, Rafael disse imediatamente. Quero ela. O queixo de Verônica caiu. Você não pode estar falando sério. Posso oferecer um contrato como acompanhante terapêutica. Helena falou pela primeira vez, sua voz mais firme do que se sentia. Tenho formação em psicologia, mesmo que não exerça atualmente. Dr. Mendes assentiu, aprovador. Seria ideal alguém que já estabeleceu um vínculo de confiança, mas com capacitação profissional para lidar com a situação. E o que vocês sugerem? Verônica perguntou acidamente. Que essa mulher se mude para a mansão, que tome conta da vida do meu noivo? Sim, Rafael respondeu simplesmente. Exatamente isso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena sentia seu coração batendo tão forte que tinha certeza que todos podiam ouvir. Helena! Rafael chamou suavemente, estendendo a mão para ela. Como sempre, ela foi até ele sem hesitar. Sei que é pedir muito, sei que você tem sua vida, seu filho. Lucas pode vir também. Ricardo interveio rapidamente. A mansão tem uma ala inteira vazia, com acesso à piscina e aos jardins. E precisaremos regularizar a situação com um contrato formal, claro. Salário, benefícios. Dinheiro não é problema, Rafael completou, seus dedos entrelaçando-se nos dela como se fosse a coisa mais natural do mundo. Só preciso de você ao meu lado, enquanto tento descobrir quem sou. Helena olhou para aqueles olhos azuis que haviam virado seu mundo de cabeça para baixo. Como poderia dizer não? Como poderia abandoná-lo agora? Eu preciso pensar no Lucas. Ela hesitou. Não posso simplesmente... Mamãe? Todas as cabeças se viraram para a porta, onde Lucas estava parado ao lado da babá, que parecia mortificada por não conseguir segurá-lo. Desculpe. Ele insistiu em ver o herói dele Mas Lucas já tinha corrido para Rafael, que o recebeu com um sorriso que iluminou todo seu rosto. Ei, pequeno, ele chamou, bagunçando os cachos do menino. Estava mesmo precisando de reforços aqui. A gente vai morar na sua casa de super-herói? Lucas perguntou com a inocência das crianças. A tia ali falou que tem piscina. Posso levar meus brinquedos do Homem-Aranha? Helena sentiu lágrimas queimarem seus olhos ao ver a forma como Rafael ria, genuinamente feliz pela primeira vez desde que acordara. Como seu filho, que normalmente era tão tímido com estranhos, parecia perfeitamente à vontade com ele. Bem, ela finalmente falou, limpando uma lágrima teimosa. Acho que fomos vencidos pelo voto da maioria. Verônica soltou um som estrangulado de frustração e saiu da sala batendo a porta. Dr. Mendes começou a discutir detalhes práticos com Ricardo, mas Helena só conseguia ver a forma como Rafael olhava para ela e Lucas, como se eles fossem seu farol na escuridão, seu caminho de volta para casa. Obrigado, ele sussurrou apenas para ela ouvir. Não me agradeça ainda, ela tentou brincar, mas sua voz falhou com a emoção. Você não faz ideia do caos que é morar com um pequeno fã do Homem-Aranha. Não, ele sorriu, aquele sorriso que fazia seu estômago dar voltas. Mas mal posso esperar para descobrir. Mais tarde, quando Helena finalmente chegou em casa para começar a organizar a mudança, encontrou uma mensagem de Ricardo. Contrato pronto, todas as garantias asseguradas. Motorista passa amanhã às 9 horas para ajudar com a mudança. PS. Nunca vi o Sr. Andrade tão em paz. Seja lá o que você faz, continue fazendo. Ela olhou pela janela de seu pequeno apartamento, observando as luzes da cidade.
Amanhã, sua vida mudaria completamente. Estava prestes a entrar em um mundo de riqueza e poder que jamais imaginara. Tudo por causa de um acidente, um ato de heroísmo. Um homem sem memória que olhava para ela como se ela fosse sua única certeza no mundo. Era loucura. Era arriscado. Era possivelmente a decisão mais imprudente que já tomara, mas quando fechou os olhos, tudo o que via eram aqueles olhos azuis, aquele sorriso gentil, a forma como seu coração parecia reconhecer algo nele que sua mente ainda não compreendia. Algumas vezes, ela pensou, as maiores aventuras começam com um simples sim. A mansão dos Andrade era um sonho de mármore e cristal banhado pela luz do luar. Helena caminhava pelos jardins iluminados, seus pés descalços roçando a grama fresca. 2 semanas haviam se passado desde a mudança e ainda não conseguia acreditar que estava realmente vivendo ali. Lucas havia se adaptado como um peixe na água, encantando todos os funcionários com seu sorriso fácil e suas histórias intermináveis sobre super-heróis. Mas era a forma como Rafael o tratava que fazia seu coração derreter. Sempre paciente, sempre interessado, como se cada palavra do menino fosse um tesouro precioso. Não consegue dormir? A voz dele a surpreendeu. Rafael estava parado próximo, à fonte, o luar brincando em seus cabelos escuros. Usava apenas uma calça de pijama de seda e uma camiseta branca, que delineava seu corpo ainda em recuperação. Helena sentiu seu coração falhar uma batida. Muita coisa na cabeça. Ela respondeu, suavemente aproximando-se. E você? Pesadelos, ele admitiu. Seus olhos azuis procurando os dela na penumbra. Fragmentos de memórias, talvez, mas nada faz sentido. Helena podia ver a frustração em sua postura, a tensão em seus ombros. Sem pensar, estendeu a mão e tocou seu braço, um gesto que havia se tornado natural entre eles. Quer me contar? Rafael cobriu a mão dela com a sua, o calor de seu toque enviando arrepios por sua pele. É sempre a mesma coisa. Estou em uma sala de reuniões, alguém está gritando, há papéis voando, e então escuridão. Talvez seja seu subconsciente tentando processar sua vida anterior, ela sugeriu, tentando manter um tom profissional, apesar da proximidade entre eles. Sabe o que é estranho? Ele murmurou, seus dedos entrelaçando-se nos dela como se fosse a coisa mais natural do mundo. Não sinto falta dessa vida. Não sinto falta de ser Rafael Andrade, o bilionário. Helena sentiu sua respiração acelerar. Estavam tão próximos agora que podia sentir o calor emanando do corpo dele, seu perfume amadeirado misturando-se com o aroma das rosas do jardim. E do que você sente falta? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. De nada, ele respondeu. Seus olhos fixos nos dela, com uma intensidade que fazia o mundo girar. Porque tudo o que me importa está bem aqui. O ar entre eles ficou carregado de eletricidade. Helena sabia que deveria se afastar, manter a distância profissional, lembrar que ele tinha uma noiva em algum lugar, mas seu corpo se recusava a obedecer. Rafael, ela tentou, mas o nome saiu como uma súplica. Não me chame assim. Ele pediu, sua mão livre subindo para tocar seu rosto. Para você, sou apenas o homem que não consegue tirar você da cabeça, que conta os minutos para ver seu sorriso, que se apaixona um pouco mais a cada dia. O coração de Helena explodiu no peito. Todas as suas defesas, todas as suas razões para manter distância, derreteram sob o calor daquelas palavras. Isso é loucura. Ela sussurrou, mas já estava se inclinando em direção a ele, como uma flor buscando o sol. A melhor tipo de loucura, ele respondeu, e então seus lábios encontraram os dela. O beijo começou suave, quase reverente. Os lábios dele eram macios, explorando os dela com uma delicadeza que fazia seu coração doer. Mas quando ela suspirou contra sua boca, algo dentro dele pareceu despertar.
Suas mãos deslizaram para sua cintura, puxando-a para mais perto, até que cada centímetro de seus corpos se tocasse. O beijo se aprofundou, tornando-se mais urgente, mais necessitado. Helena enterrou os dedos em seus cabelos, sentindo-o gemer baixinho contra seus lábios. Era como se tivessem feito isso 1000 vezes antes, como se seus corpos se lembrassem de uma dança que suas mentes haviam esquecido. Cada toque, cada suspiro, cada batida de coração parecia predestinado. Quando finalmente se separaram ofegantes, o mundo havia mudado. Não havia mais volta depois daquele beijo. Meu Deus, ele murmurou, encostando sua testa na dela. Como vivi toda uma vida sem saber o gosto dos seus beijos? Helena tremeu em seus braços, dividida entre êxtase e medo. Não devíamos... Você tem uma noiva, uma vida. Tinha, ele corrigiu firmemente. Aquela vida pertence a um homem que não existe mais. O homem que sou agora, o homem que você ajudou a reconstruir, só quer você. As palavras dele eram como mel e veneno, doces demais para resistir, perigosas, demais para ignorar. E se suas memórias voltarem? E se... Ele a silenciou com outro beijo, desta vez mais profundo, mais possessivo. Quando se afastou, seus olhos brilhavam com uma certeza absoluta. Então terei 2 vidas para comparar, ele declarou. E já sei qual vou escolher. Um barulho dentro da casa os fez se separar rapidamente. Lucas apareceu na porta da varanda, sonolento em seu pijama do Homem-Aranha. Mamãe, não consigo dormir. Helena tentou se recompor, consciente de seus lábios inchados e seu coração acelerado. Mas antes que pudesse responder, Rafael já estava se movendo. Que tal uma história, campeão? Ele ofereceu, estendendo os braços. Lucas correu para ele imediatamente, aninhando-se em seu peito como se aquele fosse seu lugar natural no mundo. Helena observou os dois caminhando de volta para dentro, seu coração tão cheio de amor que mal cabia no peito. Era perigoso, era arriscado, era possivelmente o maior erro de sua vida. Mas quando Rafael olhou para trás, seus olhos encontrando os dela com uma promessa silenciosa de mais beijos, mais momentos, mais amor, ela soube que estava perdida. Algumas vezes, o coração escolhe por nós muito antes de nossa mente aceitar a decisão. O primeiro beijo mudou tudo. Mas o que acontecerá quando o passado começar a bater à porta? Como Helena lidará com seus sentimentos cada vez mais profundos, sabendo que a qualquer momento pode perder tudo? A luz do amanhecer invadia suavemente a biblioteca da mansão dos Andrade, onde Helena tentava se concentrar nos relatórios médicos de Rafael. Era impossível. Cada vez que fechava os olhos, sentia novamente o gosto dos beijos dele, o calor de suas mãos, a forma como seu corpo inteiro havia despertado sob seu toque na noite anterior. Algum progresso interessante nesses papéis? A voz dele a sobressaltou. Rafael estava parado na porta, impecável em seu terno azul marinho, feito sob medida. Desde o beijo no jardim, ele havia começado a se vestir novamente como o executivo que era, como se seu corpo lembrasse de hábitos que sua mente ainda não alcançava. Na verdade, Helena começou, mas perdeu o fio do pensamento quando ele se aproximou. Seu perfume amadeirado invadiu seus sentidos, fazendo seu coração disparar. Não consegui dormir, ele confessou, sentando-se na beira da mesa ao lado dela. Cada vez que fecho os olhos, só vejo você. Helena sentiu o rubor subir por seu pescoço. Rafael, nós precisamos conversar sobre ontem, ele completou, um sorriso provocante brincando em seus lábios. Sobre como você tremeu nos meus braços, sobre como seu beijo mexeu com cada célula do meu corpo, sobre como isso é errado. Ela corrigiu, mesmo que seu corpo traísse suas palavras, se inclinando na direção dele. Você é meu paciente. Tenho uma noiva que não significa nada para mim.
Ele a interrompeu, sua mão encontrando o rosto dela com uma suavidade que fez seus joelhos fraquejarem. Uma vida que não me desperta nenhuma emoção além de vazio. Mas suas memórias podem voltar a qualquer momento, ela argumentou fracamente. E então, eu ainda vou querer você. Ele declarou com uma certeza que fez seu coração falhar uma batida. Porque não é sobre memórias, Helena. É sobre como meu coração reconhece o seu, como minha alma encontrou seu par na sua. Rafael. Ela sussurrou, mas o nome saiu como uma súplica. Ele se aproximou mais até que seus narizes quase se tocassem. Diz que não sente o mesmo. Ele desafiou suavemente. Diz que não pensa em mim cada segundo do dia, que não sonha com meus beijos, que não... Helena o calou com um beijo. Não conseguia mais resistir, não quando cada fibra de seu ser gritava por ele, não quando seu coração sabia que estava irremediavelmente apaixonada. O beijo começou urgente, desesperado, meses de tensão reprimida, explodindo entre eles. As mãos dele deslizaram por sua cintura, puxando-a para ficar de pé entre suas pernas. Helena enterrou os dedos em seus cabelos, sentindo-o gemer baixinho contra seus lábios. Você não tem ideia, ele murmurou entre beijos, do que faz comigo. Me mostra. Ela sussurrou de volta, surpresa com sua própria ousadia. Os olhos dele escureceram de desejo. Em um movimento fluido, ele a ergueu e a sentou sobre a mesa, papéis voando esquecidos para o chão. Suas mãos exploravam cada curva com reverência, como se quisesse memorizar cada detalhe de seu corpo. Você é tão linda, ele murmurou, seus lábios traçando um caminho de fogo por seu pescoço. Tão perfeita. Helena arqueou sob seu toque, perdida em sensações que jamais imaginara possíveis. Cada carícia dele parecia despertar novos pontos de prazer. Cada beijo a levava mais perto de um precipício delicioso. Um barulho no corredor os fez congelar. Vozes se aproximavam. A governanta com a equipe de limpeza começando sua rotina matinal. Meu Deus, Helena murmurou, realidade voltando como um balde de água fria. Rapidamente ajeitou sua roupa e cabelo, sentindo o rosto queimar. Mas Rafael não parecia arrependido. Seus olhos ainda brilhavam com desejo mal contido, um sorriso satisfeito brincando em seus lábios inchados de beijos. Não faz essa cara. Ela o repreendeu suavemente, tentando recuperar alguma compostura. Que cara? Ou ele provocou puxando-a para mais um beijo rápido antes que as vozes chegassem mais perto. De quem conseguiu exatamente o que queria. Ela respondeu, não conseguindo evitar um sorriso. Ainda não, ele murmurou em seu ouvido, fazendo-a estremecer. Mas vou conseguir. A porta da biblioteca se abriu e Helena se afastou rapidamente, fingindo organizar os papéis caídos. Seu coração ainda batia descompassado, sua pele formigando nos lugares onde ele havia tocado. Senhor Andrade, a governanta cumprimentou, parecendo não notar nada estranho. Sua noiva está ao telefone. Novamente. Helena sentiu seu coração apertar. A realidade, mais uma vez, intrometendo-se em seu sonho particular. Diga que estou ocupado, Rafael respondeu sem hesitar. Na verdade, Marta, diga a ela que não estou disponível para mais nenhum contato até segunda ordem. A governanta piscou surpresa, mas assentiu e saiu. Helena encarou Rafael confusa. Você não pode simplesmente... Posso sim, ele a interrompeu suavemente. E sabe por quê? Porque pela primeira vez desde que acordei naquele hospital, sei exatamente o que quero. Ele se aproximou novamente, seus dedos traçando delicadamente a linha do maxilar dela. Quero você, Helena. Quero acordar ao seu lado todas as manhãs. Quero criar Lucas com você. Quero construir uma vida que faça sentido. Mas... Ela tentou argumentar, mesmo que seu coração gritasse para aceitar. Sem.
Mas ele sorriu, aquele sorriso que fazia seu mundo girar. Algumas vezes na vida temos que seguir nosso coração, mesmo que nossa mente tente argumentar contra. Um grito alegre interrompeu o momento. Lucas entrou correndo na biblioteca, já vestido para a escola, sua mochila do Homem-Aranha balançando em suas costas. Tio Rafa! Ele exclamou, jogando-se nos braços de Rafael, que o pegou com facilidade. Você prometeu me levar na escola hoje. Helena observou os dois com o coração transbordando de amor. Como pudera pensar em resistir a isso? Como pudera tentar negar algo que parecia tão certo, tão perfeito, e eu sempre cumpro minhas promessas, não é? Rafael respondeu, piscando para ela por cima da cabeça do menino. Naquele momento, vendo os dois amores de sua vida juntos, Helena soube que estava perdida. Algumas batalhas simplesmente não valem a pena lutar, especialmente quando perder. Significa ganhar algo infinitamente mais precioso. Vamos todos juntos, ela decidiu. Seu coração leve pela primeira vez em semanas, o sorriso que Rafael lhe deu poderia iluminar toda São Paulo. A primeira lembrança veio durante o jantar. Helena observava Rafael, brincando com Lucas, fazendo aviãozinho com legumes, como se fosse a coisa mais natural do mundo, quando de repente ele congelou. Seus olhos azuis ficaram distantes, vidrados, e a colher caiu de sua mão com um baque metálico. Rafael! Ela chamou, preocupação imediata em sua voz. Uma sala, ele murmurou, a testa franzida em concentração. Escura, com janelas do chão ao teto. Verônica está lá, gritando com alguém. Algo sobre documentos. Helena sentiu seu coração apertar. Era a primeira memória concreta desde o acidente. Deveria estar feliz. Era um progresso significativo em sua recuperação. Então por que sentia tanto medo? Tio Rafa tá dodói? Lucas perguntou, seus olhinhos arregalados de preocupação. Não, campeão, Rafael respondeu automaticamente, saindo do transe e forçando um sorriso. Só lembrei de uma coisa chata, do trabalho. Mais tarde, depois que Lucas estava na cama, Helena encontrou Rafael na varanda do quarto principal. Ele encarava a cidade iluminada lá embaixo, uma tensão visível em seus ombros largos. Quer me contar o que realmente viu? Ela perguntou suavemente, aproximando-se. Ele não se virou, mas sua mão buscou a dela instintivamente. É como assistir a um filme pela metade. Vejo cenas soltas, rostos, situações, mas nada faz sentido completo. E o que você sente? Quando essas memórias voltam? Agora ele se virou, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que fez seu coração falhar uma batida. Medo, ele admitiu. Não das memórias em si, mas de descobrir que o homem que eu era não merece a vida que tenho agora. Helena sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Rafael? Não, me deixa terminar, ele pediu, puxando-a para mais perto. Nas últimas semanas, construí algo precioso com você e Lucas. Algo real, puro. Mas essas memórias, elas mostram um mundo de manipulação, de jogos de poder. Isso não muda quem você é agora, ela argumentou, suas mãos encontrando o rosto dele. E se mudar? Ele sussurrou, vulnerabilidade pura em sua voz. E se eu lembrar de algo terrível? E se... Helena o silenciou com um beijo. Não podia suportar ver a dor em seus olhos, o medo de perder o que haviam construído. O beijo começou suave, reconfortante, mas rapidamente se transformou em algo mais intenso. Era como se ambos precisassem provar um ao outro que o presente era mais forte que qualquer passado. As mãos dele deslizaram por suas costas, puxando-a para mais perto até que cada centímetro de seus corpos se tocasse. Helena suspirou contra seus lábios, perdida na sensação de pertencimento que só encontrava em seus braços. Um trovão distante os separou. A chuva começava a cair sobre São Paulo, grossas gotas batendo contra o vidro da varanda. Vem,
Ela sussurrou, puxando-o pela mão de volta para dentro. Mas antes que pudessem alcançar a cama, outra memória o atingiu. Desta vez mais forte, mais violenta. Rafael cambaleou, suas mãos agarrando a cabeça. Uma reunião, ele ofegou. Documentos, algo sobre desvio de verbas. Verônica estava furiosa porque eu descobri... Helena o guiou até a cama, seu coração martelando no peito. Respire fundo, amor. Não force. Não! Ele exclamou de repente, sentando-se ereto. Preciso lembrar. Tem algo importante. Algo que eu descobri antes do acidente. Nesse momento, um grito infantil cortou o ar. Lucas. Helena correu para o quarto do menino, encontrando-o encolhido na cama, assustado com a tempestade. Mamãe! Ele soluçou, estendendo os bracinhos. Para sua surpresa, foi Rafael quem chegou. Primeiro, envolvendo Lucas em um abraço protetor. Ei, campeão, está tudo bem. São só os super-heróis treinando lá em cima. Lucas fungou, aninhando-se no peito largo de Rafael. Verdade? Claro, Rafael sorriu. Mas Helena podia ver a tensão, ainda presente em seus olhos. E sabe de uma coisa? Acho que eles precisam de um assistente corajoso para ajudar na missão. O rostinho do menino se iluminou imediatamente. Eu posso ser o assistente? Você é o único qualificado para o cargo, Rafael declarou solenemente, fazendo Lucas rir. Helena observava a cena com o coração apertado. Como poderia o destino ser tão cruel? Justo agora que haviam encontrado sua própria versão de felicidade perfeita, o passado ameaçava destruir tudo. Levou quase uma hora para Lucas dormir novamente, aninhado entre eles na cama grande. Rafael acariciava os cachos do menino distraidamente, seu olhar perdido em pensamentos distantes. No que está pensando? Helena sussurrou, não querendo acordar Lucas. Em como isso parece certo, ele respondeu, seus olhos encontrando os dela, por cima da cabeça do menino, como se finalmente tivesse encontrado meu lugar no mundo. Mas... Tem algo nas minhas memórias, Helena. Algo importante que preciso lembrar. É como se eu tivesse descoberto algo grave antes do acidente. Um arrepio percorreu a espinha dela. Sobre Verônica? Sim. Ele franziu a testa. E sobre a empresa também. É tudo muito confuso ainda, mas tenho certeza que não foi coincidência eu estar sem documentos naquele dia. Helena sentiu seu sangue gelar. Você acha que talvez o acidente não tenha sido tão acidental assim? Ele completou suavemente. A cada memória que volta, fica mais claro que eu estava investigando algo. Algo grande o suficiente para alguém querer me silenciar. Meu Deus! Ela sussurrou, instintivamente puxando Lucas para mais perto. O que vamos fazer? O sorriso de Rafael era ao mesmo tempo terno e determinado. Primeiro, vou proteger vocês dois com minha vida. Depois, vou descobrir a verdade. Não importa o quanto doa. Um novo trovão sacudiu as janelas, fazendo Lucas se remexer inquieto no sono. Rafael o acalmou com carícias suaves, tão naturalmente que partiu o coração de Helena. Tenho medo, ela admitiu, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Medo de perder isso, de perder você. Ei, ele estendeu a mão livre para secar suas lágrimas. Olha para mim, não importa o que eu lembre. Não importa o que descubra sobre meu passado. Você e Lucas são meu presente e meu futuro. Isso é a única certeza que preciso. Promete? Ela sussurrou, odiando como soava vulnerável. Com cada batida do meu coração. Ele respondeu, inclinando-se cuidadosamente sobre Lucas para beijá-la. O beijo tinha gosto de promessas e lágrimas, de medos e esperanças. Quando se separaram, os olhos dele brilhavam com uma determinação feroz. Amanhã vou começar a investigar, ele declarou. Tem algo nos arquivos da empresa, algo que Verônica não quer que eu lembre. Não vou deixar você fazer isso sozinho, Helena respondeu imediatamente. Eu sei, ele sorriu,
aquele sorriso que fazia seu coração derreter. Por isso mesmo vou conseguir, porque tenho você ao meu lado. A tempestade continuava lá fora, mas dentro daquele quarto, envolvidos no calor um do outro e no amor inocente de Lucas, eles encontraram sua própria paz, mesmo que fosse temporária, mesmo que o amanhã trouxesse mais memórias, mais revelações, mais perigos, porque algumas vezes o amor não é apenas sobre momentos felizes, é sobre enfrentar tempestades juntos, é sobre escolher um ao outro, mesmo quando o mundo inteiro parece conspirar contra. E enquanto Helena observava os dois amores de sua vida dormindo, soube que enfrentaria qualquer coisa para proteger o que tinham. Mesmo que isso significasse lutar contra o passado inteiro de Rafael. A cobertura de Diana estava mergulhada na luz suave do crepúsculo carioca. O aroma de lavanda pairava no ar, misturando-se com o perfume salgado que vinha do mar. Lucas observava a mulher que amava através do reflexo da janela. Diana estava encolhida no sofá de veludo cinza, uma taça de vinho tinto intocada em suas mãos. Você ainda não me contou o que está realmente pensando, ele disse suavemente, aproximando-se como quem se aproxima de um pássaro assustado. Diana ergueu os olhos, encontrando seu olhar no reflexo. A vulnerabilidade em seu rosto fez o coração dele apertar. Estou pensando em como o destino tem um senso de humor peculiar, ela respondeu, um sorriso triste brincando em seus lábios. Lucas sentou-se ao seu lado, tomando a taça de vinho de suas mãos e colocando-a na mesa de centro. Fale comigo, meu amor, ele pediu, entrelaçando seus dedos nos dela. É irônico, não é? Ela finalmente deixou as palavras escaparem. André e Beatriz, como se o universo estivesse determinado a manter nossos passados eternamente entrelaçados. A luz do sol poente pintava sombras douradas em seu rosto, realçando a tristeza em seus olhos. Lucas sentiu uma onda de proteção tão forte que quase o sufocou. Sabe o que é mais irônico ainda? Ele perguntou, puxando-a para mais perto. Como eles nos libertaram sem querer. Diana franziu o senho, confusa. Como assim? Pense bem. Lucas sorriu, seus dedos traçando padrões suaves em seu braço. Se Beatriz não tivesse me traído, eu nunca teria conhecido você. Se André não tivesse partido, você nunca teria se tornado a mulher incrível que é hoje. A mulher que você ama? Ela provocou suavemente, mas havia uma necessidade real de confirmação em sua voz. A mulher que me salvou, ele corrigiu, inclinando-se para capturar seus lábios em um beijo suave. A mulher que me mostrou que algumas vezes precisamos perder tudo para encontrar algo infinitamente mais precioso. Jana suspirou contra seus lábios, deixando-se derreter em seu abraço. O mundo lá fora podia estar desmoronando, mas ali, nos braços um do outro, encontravam sua fortaleza. Lucas, ela murmurou após um momento, tem algo que preciso te contar. Ele se afastou ligeiramente, estudando seu rosto. Havia uma seriedade em sua expressão que fez seu coração saltar uma batida. Depois que André partiu, ela continuou, sua voz tremendo levemente. Descobri que estava grávida. O mundo pareceu parar por um momento. Lucas sentiu o ar deixar seus pulmões. O que aconteceu? Ele perguntou suavemente, embora parte dele já soubesse a resposta. Perdi o bebê no 3º mês, ela respondeu, lágrimas não derramadas brilhando em seus olhos. Foi como se meu corpo soubesse que não era a hora certa, que não era o amor certo. Lucas a puxou para seus braços, deixando-a enterrar o rosto em seu peito, enquanto as lágrimas finalmente caíam. Seu coração doía por ela, pela perda que havia enfrentado sozinha. Por isso a notícia sobre Beatriz, ele começou, me atingiu tão forte. Ela completou com um sorriso triste. Sim, não pelo André. Isso é passado há muito tempo. Mas por quê? Porque traz memórias.
Ele concluiu suavemente, beijando sua testa. Diana assentiu, aconchegando-se mais em seus braços. Mas sabe o que é diferente agora? O quê? Não estou mais sozinha. Ela ergueu o rosto para encará-lo. E pela primeira vez na vida, quando penso em futuro, em família, não sinto medo. Lucas sentiu seu coração expandir no peito. Diana Mendonça, ele murmurou, segurando seu rosto entre as mãos. Você tem ideia do quanto eu te amo? Mostre. Ela sussurrou, seus olhos escuros de desejo e emoção. Ele a beijou então. Um beijo que carregava promessas de amor eterno, de futuros compartilhados, de sonhos que finalmente poderiam se tornar realidade. Suas mãos deslizaram por seu corpo, como se quisessem memorizar cada curva, cada suspiro. O sol havia se posto completamente agora, mergulhando a cobertura em sombras suaves. Mas eles não precisavam de luz. Conheciam-se pelo toque, pelo coração, pela alma. Case comigo, Lucas murmurou contra seus lábios. Diana congelou em seus braços. O quê? Ele se afastou ligeiramente, seus olhos verdes brilhando com intensidade. Case comigo, repetiu com mais firmeza. Não porque precisamos enfrentar André e Beatriz juntos, não porque o destino decidiu brincar com nossas vidas, mas porque te amo mais do que jamais pensei ser possível amar alguém. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto dela agora, mas seu sorriso era radiante como o sol. Sim, ela sussurrou. 1000 vezes sim. Lucas riu, um som puro de felicidade, antes de capturar seus lábios novamente. O beijo tinha gosto de lágrimas e promessas, de passados superados e futuros brilhantes. Quando finalmente se separaram, ofegantes, Diana percebeu que ele deslizava algo em seu dedo. Era um anel, uma safira solitária cercada por pequenos diamantes. Você planejou isso, ela acusou suavemente, admirando como a pedra capturava a luz. Venho carregando esse anel há semanas, ele confessou. Esperando o momento perfeito. E então percebi que não existe momento perfeito. Existe apenas nós, nosso amor, nossa verdade. Diana traçou os contornos de seu rosto com dedos trêmulos. Como você faz isso? Faço o quê? Me faz sentir que tudo é possível, ela sorriu. Que não importa quantas tempestades venham, podemos enfrentar qualquer coisa juntos. Lucas beijou a palma de sua mão. Porque podemos, ele respondeu simplesmente. Porque o que temos é mais forte que qualquer obstáculo, mais verdadeiro que qualquer mentira, mais poderoso que qualquer vingança. Naquele momento, como se o universo quisesse abençoar sua união, a primeira estrela surgiu no céu noturno. Diana a viu através da janela e fez um pedido silencioso. Não por vingança ou poder, mas por uma vida inteira ao lado do homem que havia transformado sua dor em amor. O celular de Lucas vibrou na mesa. Provavelmente mais notícias sobre André. E Beatriz, mais complicações para enfrentar. Mas naquela noite nada mais importava. Naquela noite eram apenas 2 corações que haviam encontrado seu caminho de volta um ao outro através da tempestade. 2 almas que haviam transformado cicatrizes em pontes. 2 destinos que haviam se entrelaçado de forma tão perfeita que nenhuma força no mundo poderia separar. E enquanto a noite caía sobre o Rio de Janeiro, envolvendo a cidade em seu manto de estrelas, Diana e Lucas selavam seu compromisso com beijos que prometiam eternidade. Porque algumas vezes, o verdadeiro final feliz não é sobre vingança ou redenção. É sobre encontrar o amor que transforma todas as histórias em início. O escritório no último andar do Grupo Andrade estava silencioso naquela noite, exceto pelo som dos dedos de Rafael deslizando sobre o teclado. Helena observava da porta, seu coração apertado ao ver a intensidade com que ele vasculhava arquivos. Antigos, tem que estar aqui. Ele murmurou, mais para si mesmo que para ela.
Os documentos que encontrei antes do acidente. Rafael! Ela chamou suavemente, aproximando-se. Já passa da meia-noite. Talvez devêssemos... Não posso parar agora. Ele a interrompeu, seus olhos azuis brilhando com uma determinação quase febril. As memórias estão voltando cada vez mais claras. Verônica estava envolvida em algo grande, algo ilegal. Helena colocou as mãos em seus ombros tensos, sentindo-o relaxar levemente sob seu toque. Pelo menos me deixa ajudar. Ele capturou uma de suas mãos, levando-a aos lábios num beijo suave. Você já ajuda mais do que imagina. Só de estar aqui. Um ruído no corredor os fez congelar. Era tarde demais para qualquer funcionário. Estar no prédio. Deve ser o segurança fazendo a ronda. Helena sussurrou, mas não soava convencida. Rafael levantou-se silenciosamente, puxando-a para trás de si em um gesto protetor. O segurança sempre avisa pelo interfone antes de subir. Os passos se aproximavam. Helena podia sentir seu coração martelando contra as costelas. Rafael moveu-se silenciosamente até sua mesa, abrindo uma gaveta e retirando algo que fez os olhos dela se arregalarem. Uma arma. Desde quando você... Lembrei ontem, ele respondeu em um sussurro. Aparentemente, eu tinha motivos para mantê-la por perto. A porta do escritório se abriu lentamente. Helena prendeu a respiração, suas mãos agarrando a camisa de Rafael. Ora, a voz de Verônica cortou o silêncio como uma navalha. Que cena mais tocante! Ela entrou, deslumbrante em um vestido vermelho que parecia inapropriado para a hora. Seus saltos Louboutin ecoavam no piso de mármore como tiros. Verônica. Rafael cumprimentou friamente, mantendo Helena atrás de si. O que faz aqui tão tarde? Engraçado, ela sorriu, mas o sorriso não alcançava seus olhos. Ia te perguntar a mesma coisa, procurando algo específico, querido. Talvez os documentos sobre os desvios de verbas, ele devolveu, fazendo o sorriso dela vacilar. Ou sobre as contas offshore. Então você lembrou, ela suspirou teatralmente. Que pena, estava tão conveniente você ter esquecido certas coisas. Helena sentiu seu sangue gelar. O acidente foi você? A risada de Verônica ecoou pelo escritório. Eu? Não, querida. Digamos que aproveitei uma oportunidade divina. Quando soube que o todo-poderoso Rafael Andrade tinha perdido a memória, bem, seria um desperdício não usar isso a meu favor. Os documentos, Rafael exigiu, sua voz cortante. Onde estão? Seguros, ela respondeu simplesmente. Assim como as provas de que você autorizou todas as transações. O quê? Helena não pôde conter a exclamação. Oh, sim! Verônica sorriu maliciosamente. Sua assinatura está em tudo. Claro, são todas falsificadas, mas quem vai acreditar no pobre CEO que perdeu a memória? Rafael deu um passo à frente, a arma agora visível em sua mão. Você não vai se safar disso. Já me safei, querido, ela declarou, tirando algo da bolsa. Um pendrive. Aqui está tudo. Suas supostas autorizações, transferências, reuniões gravadas, tudo perfeitamente manipulado para mostrar que o grande Rafael Andrade era o mentor de todo o esquema. Por quê? Helena perguntou, sua voz tremendo de raiva. Por que fazer tudo isso? Dinheiro, querida. Poder. O de sempre. Verônica deu de ombros. Rafael estava prestes a descobrir tudo. Tinha que pará-lo. O acidente foi conveniente. Mas agora que ele está lembrando... Ela não completou a frase. Um movimento na porta chamou a atenção de todos. Um homem entrou, sua arma apontada diretamente para o casal. Gustavo? Rafael murmurou. Outra memória atingindo-o como um raio. Meu chefe de segurança, ex-chefe de segurança. O homem corrigiu com um sorriso frio. Agora trabalho para quem paga melhor. Helena sentiu o mundo girar. Estavam encurralados. Sabe o que é irônico?
Verônica continuou, caminhando pelo escritório como se estivesse em um desfile. Você poderia ter tido tudo, Rafael. Poder, dinheiro, uma vida de luxo ao meu lado. Mas não, tinha que ser o herói moral. E agora? Ele perguntou, sua voz controlada apesar da tensão evidente. Vai me matar? Nos matar? Matar? Não, querido. Seria muito... Messi. Ela fez uma careta delicada. Você vai simplesmente desaparecer. Uma viagem de negócios que deu errado, talvez. E quando seu corpo for encontrado... Bem, junto estarão todas as provas de seus crimes. Ninguém vai acreditar, Helena protestou. Todo mundo vai acreditar, Verônica corrigiu. Especialmente quando descobrirem que sua amada cuidadora era sua cúmplice. Afinal, por que mais uma mãe solteira aceitaria se mudar para a mansão de Denendil? Um homem comprometido? O sangue de Helena gelou. Lucas! Ah, sim, seu pequeno príncipe. Verônica sorriu cruelmente. Não se preocupe. Prometo que ele terá uma vida confortável no sistema. Foi a gota d'água. Com um movimento rápido que Helena nem viu direito, Rafael atirou. Não em Verônica ou Gustavo, mas no enorme lustre de cristal sobre suas cabeças. O caos explodiu junto com os milhares de cacos de cristal. Helena sentiu Rafael puxá-la para baixo de sua mesa executiva no momento em que tiros começaram a ecoar pelo escritório. Corre! Ele gritou em seu ouvido. A escada de emergência, agora! Não sem você! Ela protestou. Helena! Ele segurou seu rosto entre as mãos, seus olhos azuis queimando de intensidade. Lucas precisa de você. Vai! Mais tiros. O som de Tessé. Verônica gritando ordens. Helena sabia que ele estava certo. Seu filho precisava dela, mas deixá-lo ali... Eu te amo. Ela sussurrou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu também te amo, ele respondeu, roubando um beijo rápido e desesperado. Agora vai! Helena correu como nunca havia corrido na vida. Seus pulmões queimavam, seus olhos embaçados pelas lágrimas. Atrás dela, mais tiros, gritos, o som de luta. Quando alcançou a escada de emergência, uma explosão sacudiu o prédio inteiro. Seu coração parou. Rafael! Ela gritou, virando-se para voltar. Mas antes que pudesse dar um passo, braços fortes a envolveram por trás. Eu disse que ia te proteger. A voz dele sussurrou em seu ouvido, fazendo suas pernas fraquejarem, de alívio. Como... Lembrei de mais uma coisa, ele respondeu, puxando a escada abaixo. Sempre mantenho explosivos pequenos no cofre, para emergências. Verônica, viva, ele respondeu amargamente. Mas agora tenho algo melhor que aquele pendrive. O quê? Gravei tudo no celular. Cada palavra, cada ameaça. E já enviei para a Polícia Federal. Sirenes começaram a soar na distância. Helena mal podia acreditar que haviam sobrevivido. Lucas, ela lembrou de repente, pânico renovado em sua voz. Já mandei Ricardo buscá-lo na mansão. Rafael a tranquilizou, guiando-a para o estacionamento. Subterrâneo. Ele está seguro no apartamento de contingência. Você planejou tudo isso? Desde que as memórias começaram a voltar. Ele confirmou, ajudando-a a entrar em um carro que ela nunca tinha visto antes. Sabia que eles viriam atrás. De mim, eventualmente, ele continuou, acelerando para fora do prédio. Só não imaginei que seria tão pessoal. Como assim? Verônica não estava sozinha nisso, ele explicou, seus olhos fixos na estrada escura. Tem gente grande envolvida, políticos, empresários, todo um esquema de lavagem de dinheiro. Helena processava tudo, sua mente girando. E agora? Agora? Ele sorriu pela primeira vez desde o início daquela noite louca. Vamos buscar nosso filho e começar uma nova vida. Longe de tudo isso. Nova vida? Se você quiser. Ele acrescentou rapidamente, alcançando sua mão. Sei que é pedir muito. Depois de tudo isso. Helena entrelaçou seus dedos nos dele.
Você é minha vida agora. Você e Lucas. Para onde você for, nós vamos. O sorriso dele iluminou a noite inteira. Então vamos para casa, ele declarou. Nossa verdadeira casa. Enquanto o carro cortava a noite, deixando para trás o caos e os segredos mortais, Helena percebeu que algumas vezes precisamos perder tudo, até mesmo a memória, para encontrar o que realmente importa. Porque o amor verdadeiro não precisa de memórias para existir. Ele simplesmente é.